quero levar uma palavra de Deus ao teu coração. Está em Atos dos Apóstolos 11:26, que diz: E tendo achado, levou para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Essa é uma referência a qual a palavra cristão aparece a primeira vez nas Escrituras. E é sobre essa nomenclatura que venho falar hoje. O que é ser cristão ou o que é cristão? O que é cristão a você? Você me responderia? Muito bem. Segundo a professora a qual eu vou utilizar essa fonte, a professora Karen King, ela é professora, doutora em divindade e em história das religiões do cristianismo antigo. Quero usar essa fonte. Muito bem, dito isto sobre a professora King, ela vai dizer que os primeiros cristãos eram considerados hereges. Sabemos que os discípulos eles tinham a linhagem judia, ou seja, eram judeus. E sobre isso eles tinham respaldo na sua religião mosaica, a Torá, as leis. E sobre isso eles se debruçavam espiritualmente. Mediante a isto, a palavra cristão, ela surge, segundo a professora, surge sobre um viés de difamação. A palavra cristão era uma forma de difamar uma pessoa que cria em Cristo ou falava de Cristo. Era uma pessoa considerada herética, estava cometendo heresia porque estava falando de um Salvador. Vejam, os judeus esperavam, segundo os profetas e a própria lei mosaica, esperavam o seu Salvador, e até hoje eles ainda esperam. Eles não acreditam que o Cristo era o Salvador deles. Na mente deles, qualquer artigo, qualquer biografia que você vê a respeito de rabinos falando, eles vão dizer que o cristianismo é uma invenção, é um fenômeno fundado justamente pelos seus inimigos, que são os romanos. Os romanos construíram isso para tentar envergonhar eles, ou até mesmo é uma invenção dos homens da época. Vejam. Então, quando os primórdios irmãos começavam a falar de Jesus, ele dizia: olha, aquela pessoa é cristão, se afasta dela, porque senão você vai ser considerado como herético. Então, a palavra cristão é de cunho pejorativo. A palavra cristão, ela se introduz,
segundo a professora King, a respeito de uma vergonha. Ou seja, aquelas pessoas eram uma vergonha à margem dos judeus. Era o herético. Estavam cometendo heresia. Estavam cometendo um sacrilégio religioso falando de um Salvador. Então, os detratores, os difamadores, eles encunharam essa palavra sobre os primeiros irmãos. Lá, cristão. Lá vem o cristão. Lá vem o cristão. Lá vem o cristão. Vejam que, ao difamarem, aquela pessoa ficava como um marginal e, ao mesmo tempo, dando legalidade à perseguição, porque era um rótulo. Era um rótulo. Como eu li o primeiro capítulo e versículo de Atos 11:26, é a primeira vez que a palavra cristão aparece na Bíblia, no livro de Atos 11:26. A segunda vez que aparece na Bíblia é Atos 26:28, com a Agripa. E a última, terceira e última, é 1 a Pedro, capítulo de número 4, 12 e 16 versículos de número 12 a 16. Então, o cristão, ele nasce de um cunho pejorativo, de difamação, de vergonha. E assim, essa palavra vem crescendo e ganhando forças no primeiro, no segundo e assim sucessivamente. Hoje se usa essa palavra como se fosse um rótulo, mas um rótulo de vanglória. Dizer, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas até então não era. Ser cristão hoje é, vamos dizer, um motivo de se vangloriar. Se estiver cometendo anacronismo, me perdoe, mas hoje as pessoas, elas ganham em cima da palavra cristão. Hoje nós vemos artistas gospel cristão, nós vemos entre outros, se utilizando de uma coisa que os primeiros cristãos foram cunhados. Mas é para isso que Jesus Cristo, ele nos forja todos os dias. Não para carregar um rótulo, não para carregar um nome, não. Mas é para levarmos o amor que está acima de tudo, o amor de Cristo. Jesus Cristo, ele nos forja como cristãos, não como hereges, não como à margem e não como marginais, como os homens do primeiro século viam cristãos. Mas Cristo nos molda justamente para herdarmos o reino dos céus. Ser cristão
não é apenas irmos e virmos de uma igreja. Ser cristãos é reconhecermos Cristo como Senhor de nossas vidas. É por isso que em todos os vídeos e em todas as oportunidades eu direi que somente Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida sobre as nossas almas. Ser cristão não é apenas cantar um louvor. Ser cristão não é apenas viver o momento, porque o momento se vai. O momento fica, mas Cristo, ele permanece. Cristo é vivo e para todo sempre. Por isso, neste domingo, vai haver, daqui a algumas horas, muitos líderes religiosos com suas lives. Escolha um e abençoe os nossos irmãos e seja abençoado por eles. Seja um cristão, não de nomenclatura, mas cristão de Cristo, porque assim os nossos primeiros irmãos foram. Eles viviam Cristo ainda sendo difamado. Eles viviam Cristo ainda sendo perseguido. Eles viviam Cristo ainda sendo chamado de heréticos. Eles viviam a Cristo ainda sendo achincalhado e até mesmo desprezados. Isso é ser cristão. Aí você me diz, mas Jean, ser cristão é ser perseguido? Eu tenho que ser perseguido? Eu tenho que ser difamado? Eu tenho que viver debaixo de uma nomenclatura de herege? Eu digo para você, não. Porque no entendimento dos nossos primeiros irmãos, eles estavam vivendo debaixo do esconderijo do Altíssimo, estavam vivendo sobre a proteção e vivenciando as coisas maravilhosas de Cristo. Enquanto antemão, os seus críticos, os seus difamadores, aqueles que lhe cunharam esta palavra, estavam vivendo as suas vidas fictícias, estavam vivendo os seus dias normais, os seus dias entre outros dias. Mas os nossos primeiros irmãos estavam vivendo uma experiência com Jesus. Vejam só, eles botaram uma nomenclatura, você é cristão, você é isso, mas aos homens, no pensar daqueles homens, na mente deles, eles estavam vivendo Cristo, eles estavam vivenciando Cristo, eles estavam sendo guardados por Cristo. Então, meu querido irmão, viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo, porque Cristo, Ele te ama. Nos abençoe e seja abençoado.